Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante. Irmãos, na vida há basicamente dois tipos de prisão. Dois tipos de prisão. O primeiro tipo é a prisão física, que todos nós conhecemos. É aquela que nós somos forçados a estar no mesmo lugar. Numa sala, num lugar onde nossa movimentação, a nossa liberdade, fisicamente, ela é limitada. É um tipo de prisão. A prisão é algo tão aterrorizante, irmãos, que a prisão perpétua é algo que deixa qualquer um chocado, porque imaginar que uma pessoa irá passar toda a sua vida presa é algo terrível, e há quem diga até desumano. Irmãos, também há a segunda prisão, que eu chamo nessa noite de prisão da alma, prisão do espírito, prisão do coração. Martinho Lutero escreveu um livro que tem por título, foi traduzido, e o título dele é Nascidos Escravos. Quem nasce escravo já nasce aprisionado. E Martinho Lutero, como os reformadores e como a Bíblia ensina, antes mesmo dos reformadores, nos ensinam que nós nascemos escravos. Escravizados pelo quê? Escravizados pelo pecado. Nós nascemos em pecado, concebeu minha mãe, estamos destituídos da glória de Deus, porque somos todos pecadores. Irmãos, nosso espírito ele pode ser aprisionado. E talvez nessa noite você chegou aqui, se você ainda não entendeu o Evangelho, você precisa entender que Deus enviou o seu Filho para quebrar as prisões, para pôr por terra as algemas que aprisionam a alma. O pecado, irmãos, ele inclina o nosso coração ao mal. Nele nós somos limitados para fazer o bem e viver livremente, sem culpa e em paz com Deus. Há um mecanismo que opera na nossa mentalidade, na nossa mente, que nos faz criar meios para tentarmos estar em harmonia com Deus. E muitas vezes, por nossas obras e com os nossos artifícios, tentamos assim compensar alguns pecados diante do Senhor. Mas, irmãos, na verdade, nada disso pode nos colocar em harmonia com Deus. Nada disso, irmãos, pode, de fato, nos dar a liberdade de estar diante do Senhor. E permanecemos, então, numa cadeia, numa prisão espiritual, que deixa a nossa mente pesada, que tira o nosso sono na noite, porque lembramos dos erros e pecados que cometemos diante de Deus e diante do nosso próximo. Nessa noite meditaremos sobre esse tema, a liberdade de Cristo. O que essa libertação que Jesus veio trazer é para nós? O que significa ser liberto por Cristo Jesus? Como podemos experimentar essa libertação? Você que está aqui nessa noite e sente a sua alma e o seu coração aprisionado pelo pecado, eu gostaria que você atentasse para aquilo que a palavra do Senhor nos mostra aqui, porque Cristo Jesus veio trazer a libertação. As palavras de Cristo são a verdade, e a verdade liberta a nossa alma. Quando então obedecemos, observamos aquilo que o nosso Senhor Jesus vem nos ensinar. João, ele nos revela aqui no capítulo 8 do seu Evangelho, um diálogo entre Jesus e alguns religiosos chamados fariseus. Se você nunca ouviu falar de um fariseu, o fariseu era um religioso da época de Jesus, que observava a lei de Moisés, que observava aquilo que a lei mandava e outros mandamentos a mais,
com o objetivo de serem reconhecidos, primeiramente diante dos homens, como alguém santo, como alguém puro. Por isso que é tão terrível quando alguém chama outro de fariseu, porque você está dizendo ao outro: você é um religioso hipócrita, você quer ser mais santo do que qualquer outra pessoa, quando na verdade você esquece da sua natureza. Jesus dialoga com os fariseus. Os fariseus, eles tentavam a todo custo encontrar algo em Jesus que acusasse Jesus, porque o que Jesus ensinava, irmãos, ia diretamente, tocava diretamente na ferida dos fariseus, que era a hipocrisia deles. Enquanto os fariseus proclamavam e ensinavam e faziam discípulos para viver uma vida religiosa, da casca, da máscara, Jesus vem falar do coração, e isso deixava eles inquietos, de maneira que eles se juntavam para pôr Jesus à prova e tentar encontrar em Jesus alguma contradição. No contexto maior dessa passagem que nós acabamos de ler, está lá uma cena bem conhecida de todos nós, quando alguns fariseus trazem uma mulher pega em adultério, e vem então arrastando essa mulher e traz essa mulher aos pés de Jesus e diz: olha Jesus, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada, e tu dizes o quê? Aqueles homens tentavam provar a Jesus, e aí você vê isso no capítulo 8, versículo 6, ele diz assim o texto: eles diziam isso tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Interessante, os fariseus religiosos tentando colocar Jesus em contradição. O interessante, mais interessante, é que a mesma coisa que aqueles homens tentaram contra Jesus, acontece nos nossos dias. Todas as vezes que os religiosos se sentem aí prejudicados, ameaçados, eles começam a colocar em xeque o próprio ensinamento de Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqueles fariseus começaram então a dizer: agora ele cai, porque se ele disser que a lei condena, ele estará de acordo com a lei, ele estará de acordo com nós, e nós mataremos essa mulher. E se ele disser que não deve matar, então ele está sendo contrário à lei. E Jesus, com muita sabedoria, faz aquela pergunta que ecoa em nossos corações até hoje: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É nesse contexto que os fariseus estão ali dialogando com Jesus, tentando acusar Jesus. Os fariseus, eles eram carnais, mundanos, e por isso não podiam entender o que Cristo estava ensinando. Veja o que diz o versículo 15 do capítulo 8. Diz assim: vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém, diz Jesus. Irmãos, esses homens não conseguiam entender um A do que Jesus falava. Quando Jesus fala a um mestre da lei que ele era necessário nascer de novo, o que foi que aquele mestre da lei pensou? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Numa análise e interpretação completamente carnal e mundana, de alguém que não consegue interpretar as palavras de Cristo e perceber aquilo de espiritual que Jesus está ensinando. Eram esses que estavam ali a dialogar com Jesus e a ouvir o que Jesus tinha a dizer. Enquanto, irmãos, seus julgamentos se limitavam à carne, a dos fariseus, eles não podiam enxergar a libertação de Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Se você escutar tudo que eu vou lhe dizer nessa noite e entender apenas o aspecto literal, concreto daquilo que eu estou lhe falando, você está na mesma categoria dos fariseus. Em que sentido? Você só está conseguindo entender a letra. Você não está entendendo o espírito daquilo que Jesus comunica. E a mensagem que Jesus tem para o nosso coração nessa noite é que Ele tem libertação para a nossa alma. É de que as suas palavras, irmãos, uma vez vividas e obedecidas em nós, ela nos dá liberdade para viver plenamente em Deus, para viver a vida em abundância. Agora, para você entender isso, você precisa ir um pouco mais além. Você não pode se limitar à letra da palavra. Jesus, ele tem libertação verdadeira para todo pecador. Quem escuta as palavras de Jesus e sente em seu coração a disposição para obedecer o que Jesus manda fazer, esse experimenta, esse goza, vive liberdade. Nesse texto,
nós encontramos aqui pelo menos 3 características do cristão, ou melhor, da libertação de Cristo na vida do pecador. 3 características que nos mostram o que é essa libertação, em que consiste essa libertação. E aí João vai nos mostrar isso. A primeira característica aqui é que a libertação de Cristo, irmãos, é recebida pela obediência à sua palavra. Entenda bem isso nessa noite. Libertação. A libertação que você precisa, que você necessita e que Deus coloca à tua disposição, só chegará à tua vida se você também estiver disposto a obedecer. E quando falamos em obedecer, não estamos falando aqui em entender o que o pastor está falando, mas estamos falando em deixar a palavra entrar na sua vida e lhe modificar, e lhe fazer alguém diferente, e fazer de você um homem, uma mulher diferente, um filho diferente. Aqueles que seguem a Cristo de verdade, irmãos, devem obedecer a sua palavra. Veja o versículo 31, o que Jesus diz. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Não há como ser discípulo de Cristo se o que nós ouvimos de Jesus não muda a nossa vida. Alguns haviam crido. Naquele diálogo de Jesus com os fariseus, haviam outros judeus ali ao redor, ouvindo o que Jesus estava falando. E diz o texto sagrado que alguns, ao ouvirem as palavras de Jesus, se convertiam ao que ele falava. Aceitavam Jesus como Senhor, como Mestre. E Jesus então passa a dar o que aqui? Instruções aos seus discípulos, aqueles que estavam se convertendo. E ele diz o seguinte: olha, vocês precisam me obedecer, porque se vocês me obedecerem, de fato, de verdade, vocês serão meus discípulos. A multidão de judeus que haviam se convertido a Cristo é chamada a entender a essência da vida cristã. A vida cristã pode ser confundida com religiosidade, com ritos. Você pode confundir a vida cristã como vir à igreja todos os domingos. Você pode confundir a vida cristã, ou o verdadeiro discipulado, o seguir a Jesus, como carregar uma Bíblia embaixo do braço. Tudo isso faz parte da vida cristã, mas nada disso define de fato a vida cristã. Só existe uma coisa aqui que define a vida cristã, irmãos: as palavras de Jesus em mim, a minha semelhança com Jesus. Tudo mais, irmãos, são questões secundárias, importantes até, mas que não são capazes de nos definir como cristãos, como seguidores de Jesus. Quando aquela multidão se convertia, o que é que Jesus estava mostrando a eles? O essencial. Aqui a gente aprende uma coisa muito importante, irmãos. Às vezes nós estamos pregando e pessoas até se convertem, mas nós deixamos de ensinar o essencial. A gente ensina coisas secundárias. A gente diz à pessoa: olha, tem que vir à igreja, tem que mudar seus usos e costumes, você não pode mais usar aquela roupa X ou Y. E você fala de coisas secundárias, que são também importantes, mas que não é o essencial. Jesus nos ensina aqui que quando alguém se converte, precisamos dizer para ele: agora você está comprometido com Jesus. Você precisa fazer com que as palavras dele penetrem o teu coração e dê fruto em você, e você mude, e você seja um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, uma nova esposa. Irmãos, ninguém pode ser discípulo de Cristo sem obedecer a ele. Quem obedece ao que bem entende, ao que manda a sua mente, não a Cristo, ensina o que Cristo ensina, não tem parte com Jesus. Eu quero viver um cristianismo à minha moda, como eu penso e como eu quero. Nunca entendeu a essência da vida cristã. Ninguém vai a Jesus e diz: Jesus, eu seguirei os meus próprios caminhos. Ir a Jesus é dizer: Senhor, agora eu sou teu servo. Agora eu sou teu servo. João, lá na segunda epístola dele, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, 2 João 1, 9, ele diz: todo aquele, escute bem, que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O que é a doutrina aqui?
O que é a doutrina? A doutrina é o que Jesus ensina. São as palavras de Jesus. Jesus está dizendo: quer me seguir, mas quer viver como você bem entende? Quer governar a sua vida segundo o que você acha que é melhor? Segundo os ventos do teu coração e das tuas emoções? Você ainda não entendeu o que significa vir a mim. Só por meio de Cristo e da obediência a Ele, irmãos, é que damos prova do discipulado dEle em nossas vidas. E isso implica renúncia em nome de Jesus. Jesus disse para a multidão, uma multidão de seguidores que estavam a segui-lo, onde Ele ia, e a multidão, Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Podemos vir à igreja, comer o pão e tomar o vinho da ceia, mas sem um coração inclinado à obediência, não podemos ser chamados de discípulos de Cristo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Você pode já ser membro dessa igreja, ter tomado o pão, o vinho, né? Cantar, tocar, pregar, dirigir culto, fazer tudo no mundo, mas sem obediência, você não pode ser um discípulo de Cristo. Você pode ser um membro da segunda igreja congregacional de João Pessoa. Você pode ser um religioso na universidade, alguém que todo mundo diz: aquilo é um crente, ó lá. Mas você não pode ser discípulo de Cristo. A obediência implica conhecimento da verdade. E conhecimento da verdade, irmãos, implica em libertação. Implica em libertação. As cadeias serem quebradas na nossa vida. Quando o quê? Quando há obediência. Veja no versículo 32 o que Jesus diz. Ele diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Detalhe: que verdade é essa? Aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele diz. A verdade não é o que você julga ser a verdade. A verdade é o que Jesus diz para você, da parte de Deus. A verdade é o que Ele tem a ensinar a você, que você precisa beber do ensinamento dEle, se você quiser experimentar a libertação que Ele tem para dar. Irmãos, a verdade que Jesus se refere aqui são suas palavras. O conhecimento das palavras de Cristo não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento experimental. Se eu desse uma laranja a você e dissesse bem assim: me diga o gosto dessa laranja. Por mais que você chupasse aquela laranja e dissesse: pastor, ela é docinha, ela é assim, ela é assado, você nunca me transmitiria o conhecimento verdadeiro da experiência de chupar uma laranja. Quando falamos de conhecer a verdade para experimentar a libertação de Deus, nós estamos falando de algo experimental. Eu não posso conhecer a letra, aquilo que Jesus diz, e não viver. Eu conheço e sei o que é misericórdia quando eu olho para o irmão mais fraco e estendo a mão. Aí eu digo: opa, aqui eu sei agora o que significa misericórdia. Eu sei o que é amor quando eu me sacrifico como Jesus se sacrificou. Então eu conheço profundamente o que é o amor. E se não for assim, o conhecimento meu e o seu é um conhecimento livresco de livros, é um conhecimento do ouvir falar, é um conhecimento da teoria. Mas Jesus, para nos dar libertação, Ele quer que vivamos, que guardemos em nossos corações, em nossas vidas, aquilo que Ele ensina. Então, não tem como você experimentar a libertação de Cristo se você não obedecer à verdade que Ele diz, a palavra dEle. Irmãos, os fariseus odiavam Jesus porque Jesus falava da verdade. Havia um ódio inflamado no coração deles, porque o que Jesus falava, desmascarava, punha por terra toda a religiosidade deles. Veja o que diz o versículo 40 do capítulo 8. Diz assim: mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Jesus se dirige a quem? Aos fariseus. Ele diz assim: vocês são tão religiosos, vocês são tão santos por fora, mas a intenção de vocês e a motivação de vocês é me matar, Jesus dizia para os fariseus. Irmãos, os religiosos desconheciam a verdade porque não obedeciam às palavras de Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não saia daqui religioso nessa noite. Deixe Jesus quebrar as cadeias da religiosidade na sua vida. Deixe. E para que isso aconteça,
Não veja e não olhe para o que é secundário, o rito, a assiduidade à igreja. Olhe para a verdade, para o ensinamento de Jesus e pergunte a si mesmo: eu tenho sido uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, como Jesus me manda? Sem esse primeiro passo, a gente continua aprisionado. Continuamos debaixo das cadeias do pecado. Conhecimento segundo Jesus é diferente daquele conhecimento de escola, né? Todos nós, a grande maioria aqui, sabe desse conhecimento. Na escola dizemos que conhecemos algo quando dominamos alguma teoria, né? A gente diz: olha, eu conheço, eu sei, porque eu aprendi a lei da física tal, não sei quanto. E você começa então a expressar a teoria que você aprendeu. Só que o conhecimento de Jesus não é assim. O conhecimento do Evangelho só é verdadeiro quando é experimentado. Você só conhece de fato a Jesus quando você renuncia o pecado que está dentro de você e decide seguir o caminho que Ele colocou para você. Saiba o que Jesus requer de você. E Ele requer de você nessa noite obediência. Você está vindo à igreja, frequentando cultos, né? Se tornando religioso aos olhos e aos ouvidos dos teus vizinhos. Mas o que Jesus quer de você é obediência. Ele não quer religiosidade. Ele não quer saber que você frequenta uma igreja. Ele quer que você obedeça o que Ele tem para você. É obedecendo as palavras de Jesus que experimentamos a libertação que Cristo tem para nós. Amém? Você já experimentou isso? Diga amém. Se você não experimentou, Deus está falando ao seu coração nessa noite que você precisa experimentar e obedecer aquilo que Ele está dizendo a você. Irmãos, observe bem o que Jesus tem ensinado para você. Seja fiel. Não é perfeito não. Tenha no seu coração a inclinação de querer a Ele, de querer viver a Ele. Eu não estou dizendo aqui para você e colocando sobre você um jugo pesado, maior talvez do que o dos fariseus, de que você tem que ser perfeito. Não. O que eu estou dizendo é que no seu coração você precisa ter uma inclinação para obedecer o que Jesus diz para você. Isso aí só você e Deus sabe. Só você e Deus, eu não tenho condições de saber isso. Que outra característica da libertação de Cristo nós podemos ver no texto do Evangelho de João? Que outra característica que nos diz o que é essa libertação e como experimentar essa libertação? Irmãos, vejam o que é que João vai nos dizer agora. Que a libertação de Cristo, ela é efetivada, irmãos, pela libertação do pecado. Em outras palavras, libertação verdadeira só ocorre quando nós colocamos o pecado, fugimos do pecado, não queremos mais papo com o pecado. O pecado se torna para nós como uma casca de banana na calçada, que pode cometer alguns acidentes conosco, mas nunca um acidente premeditado, né? Você já saiu de casa pensando assim: hoje eu vou passar na calçada, vai ter uma casca de banana e eu vou me jogar nela, vou quebrar o dedão do pé, me arrebentar todinho. Você não pensa nisso. Da mesma forma é o pecado na vida daqueles que já foram libertos. Quando libertação acontece, o pecado, irmãos, ele é rejeitado. Ele não faz parte mais dos nossos planos, como outrora, quando pecávamos descaradamente, transgredíamos a vontade de Deus e permanecíamos com o nosso coração, né, insensível ao que Deus diz. A libertação de Jesus é espiritual. E aí eu queria que você observasse o versículo 33. Jesus diz, eles responderam, né? Não Jesus. Aqui agora um detalhe muito importante. Jesus não está mais se dirigindo aqui aos novos convertidos. Ele está se dirigindo aqui a um grupo de fariseus que estavam ali naquele contexto que ele estava falando. E daqui para frente agora Jesus vai falar desses fariseus. E aí ele diz assim, eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Eles perguntam: como é que tu vens dizer que nós precisamos de libertação quando eu olho para a minha genealogia e vejo que nós não fomos escravos de ninguém, nós somos descendência de Abraão? Irmãos, aqueles que responderam a Cristo eram os fariseus, e com quem Jesus mantinha um diálogo. Não era aqueles que haviam crido. O orgulho desses fariseus, irmãos, não permitia que eles
percebessem a lição profunda que Jesus estava dando a eles. Irmão, Jesus estava dizendo a eles, e falando de coisas espirituais, e eles lembrando de coisas carnais. Jesus fala de libertação do coração, e eles falam de libertação política. Sabe aquela interpretação, né, que muitos já deram, como por exemplo a teologia da libertação, de olhar para que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação é libertação política, isso é entendimento carnal. O entendimento espiritual aqui, irmãos, não diz respeito a guerras econômicas, oprimido contra opressores, não é nada disso. O que Jesus está falando aqui é do pecado que está dentro do nosso coração, dessa inclinação perversa que há dentro do nosso coração e que nos distancia do nosso Deus, nos põe em inimizade com Ele. E aqueles homens dizendo: nós somos descendentes de Abraão. Irmãos, eles se diziam descendentes de Abraão, e detalhe, de fato eles eram, só que há uma mentira aqui no que eles dizem, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e analisamos a história de Israel, por 7 vezes, Israel foi prisioneiro e escravo de outra nação. Então o que aqueles fariseus estavam dizendo era uma mentira para preservar o quê? O orgulho. Porque muitas vezes, quando o orgulho toma o coração, é isso que ele faz. Ele nos leva a mentir descaradamente, para que a gente possa manter o nosso status de bonzinho, de boa moça, de bom filho, de bom marido. O orgulho diz: não, você não pode dizer a verdade, você não pode reconhecer que você foi escravo, você tem que dizer que é descendente de Abraão, que nunca foi escravo. Precisamos ter cuidado para que o orgulho não venha nos cegar para as verdades espirituais. Escute bem, o orgulho pode nos cegar para as verdades espirituais. O orgulho nos mata. O orgulho não permite que enxerguemos a nossa doença. É como alguém que vai ao médico e reluta porque diz: não, o que eu estou sentindo é só uma dor de cabeça, quando na verdade ele tem na sua cabeça um tumor, um câncer, e ele não quer reconhecer. Irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa condição para experimentar a liberdade de Cristo. Quando nos achamos bons demais no que fazemos, tendemos a agir mundanamente. O pecado não faz sentido para o orgulho, porque o orgulhoso diz: eu sou bom demais, eu olho ao meu redor e não vejo ninguém melhor do que eu, logo, por que eu vou pensar em orgulho? O orgulho, ele estabelece sempre essa relação perversa de comparação. Em relação a fulano eu sou melhor, pelo menos eu não falo mentira, né? Não, em relação a cicrano, não, eu sou bem melhor, eu sou branco, né? Ele é moreno. E aí vai, irmãos, e aí vai. Enquanto Jesus falava de coisas espirituais, aqueles fariseus, eles resistiam orgulhosamente às palavras de Jesus. Você que está aqui nessa noite, que ainda não foi liberto, não resista orgulhosamente às palavras de Jesus. Você pode nesse momento estar dizendo aí no seu coração: espelho, espelho meu, existe alguém tão perfeito, tão santo como eu? E o teu orgulho olha para você e diz: não, meu filho, não, minha filha, essa palavra é para fulano, essa palavra é para cicrano, mas para você não. Cuidado, porque o orgulho espiritual, o orgulho pode nos cegar para as coisas espirituais, e a palavra de Deus e a libertação não pode chegar na nossa vida. Era isso que estava acontecendo ali. Irmãos, a libertação de Jesus liberta o homem do pecado, ela é espiritual, e na espiritualidade ela faz o quê? Ela quebra o poder do pecado em nós. Versículo 34. Quando Jesus escuta aqueles fariseus tentando se desculpar diante do que Jesus estava dizendo, ele diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Logo, se alguém diz que não é pecador, ele é o quê? Mentiroso. Porque todos cometem pecados. É feito. Uma pessoa que certa vez disse: eu cometo pecado, pastor, mas faz muito tempo, viu? Irmãos, como somos pecadores. Como é terrível essa inclinação que existe dentro do nosso coração, né? Como é terrível essas comparações que a gente faz para a gente se sentir melhor, diminuindo o outro. Como é terrível quando a gente se percebe entregues
a vícios, a coisas que deveriam glorificar a Deus que nos escravizam. Dê um exemplo, pastor, dou sim. Sua comida, ou quem sabe o celular que você usa, porque o celular que você usa foi a inteligência do homem que Deus deu ao homem, a inteligência que Deus deu ao homem. O homem criou um celular para que você reconhecesse com o seu celular que Deus é mais inteligente e sábio do que qualquer outro homem. Mas você, em vez de pegar o celular para a glória de Deus, você usa o celular para te escravizar. E você não consegue passar um dia longe das redes sociais. E ele fica lá tremendo, vibrando e dizendo: me pegue. Já tentou fazer isso? Faça amanhã, faça um teste. Vou deixar um dia, não vou entrar em rede social, não vou pegar em celular. Sei que vai ter muita gente tremendo por aí, mas a gente precisa, irmãos, ser escravo de Cristo e não das coisas criadas. Irmãos, o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus aqui usa a seguinte lógica: se você é pecador, se você segue e obedece à inclinação do pecado do teu coração, você já é escravo dele. Não tem para onde correr não. Logo, todo mundo é pecador. Paulo vai ecoar esse ensinamento, Romanos 3:23, ele diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um bom. E quem diz que é bom, eu sou bom, é mentiroso e faz de Deus mentiroso e toma sobre si juízo terrível. Veja o que diz 1 João capítulo 1, versículo 8. 1 João 1:8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se a verdade não está em nós, as palavras que libertam nunca chegarão à nossa vida, se nós começarmos a fingir que somos bons demais. Por que a gente faz oração de contrição, irmãos? Porque qualquer pessoa pode fazer oração de contrição, porque todos somos pecadores, né, irmãos? Às vezes eu fico com aquela ligeira impressão, e quando a gente vai orar de forma contrita, em arrependimento pelos pecados, eu acho que tem gente que entende assim: será que o pastor está sabendo de algum pecado? Para mandar orar e pedir para orar por contrição? Não, meu irmão, eu não estou sabendo de nenhum pecado. Eu só sei de uma coisa: que eu e você precisamos do perdão de Deus, porque somos pecadores. É por isso que a gente ora em contrição. Jesus, ele veio para nos libertar do domínio do pecado. Você crê nisso? Sua palavra em nós tem poder de colocar por terra as algemas do orgulho, da mentira, da inveja, da prostituição. Viva pelas palavras de Cristo, e você verá o pecado perder força dentro de você. Como diria lá o puritano John Owen, em um dos seus livros, a mortificação do pecado. Deixa o Espírito dominar você, você vai ver que o pecado vai morrer todos os dias, vai perder força, vai ser aquele cachorrinho que você vai deixar de alimentar ele, e ele vai ficar esfomeado, e ele já não vai ser tão agressivo contra você, porque você vai deixar de alimentá-lo, você vai estar matando ele todos os dias. Irmãos, chegará o dia quando esse pecado será completamente eliminado de nós. Você almeja isso, irmãos? Eu almejo. Se você não almeja, meu, você precisa compreender o Evangelho. Que o Evangelho nos dá esperança de que um dia seremos completamente transformados. Até lá precisamos lutar contra as seduções do pecado, irmãos, que tentam nos aprisionar ainda. Porque o pecado, não pense você que é um adversário, que você tirou ele do trono, ele vai ficar ali no lugarzinho dele. Não. O pecado vai querer tomar a dianteira da sua vida, mesmo você sendo um crente. Mesmo você sendo um servo de Deus, saiba do seguinte: amanhã, na primeira adversidade, quem vai saltar vivinho da silva dentro do seu coração? O pecado. Mesmo você sendo um servo e uma serva de Cristo, o pecado ainda tenta te aprisionar. Cristo quer libertar você do pecado, meu irmão, nessa noite. Essa é a maior libertação que o homem pode experimentar. Quem é liberto do pecado verdadeiramente é livre. Amém? Ser livre? Só você pode responder, né? Por fim, para encerrar aqui as minhas palavras, irmãos, ainda podemos ver uma terceira característica da libertação de Cristo na vida do pecador. E aí João vai nos mostrar aqui que a libertação de Cristo, ela é evidenciada pelas obras. Ela é evidenciada pelas obras, ela se torna visível
pelas obras. Então, irmãos, primeiramente, Jesus nos mostra que para experimentar a libertação é preciso obedecer. Segundo, que Ele nos mostra, irmãos, que libertação se efetiva na nossa vida, se torna real em nós, quando nós obedecemos e então, em obediência a Ele, repelimos o pecado. E por fim, Jesus vai nos mostrar que se alguém de fato é livre, precisa dar sinais disso com obras, com aquilo que faz. Irmãos, a obra de libertação de Cristo nos faz o pecador um verdadeiro descendente de Abraão. Eu queria explicar isso para você, eu sei que você já está aí se remexendo no banco, mas te peço mais 5 minutos de paciência. Irmãos, versículo 35 e 37 diz assim, olha as palavras de Jesus: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Jesus usa uma analogia muito interessante aqui. Ele diz o seguinte, olha, o filho e o escravo. O filho fica permanente na casa, permanece no seu estado, mas o escravo não. O escravo hoje ele pode estar, amanhã ele pode ser vendido, porque ele não é um filho, porque ele não tem ligação com os donos da casa, uma ligação de sangue, uma ligação aqui na metáfora espiritual. Jesus fala com aqueles fariseus e diz então àqueles fariseus, olha, vocês se dizem descendentes de Abraão, vocês querem ser filhos, permanecerem na casa, mas o que vocês fazem mostra que vocês são escravos, que vocês estão fora da casa, que vocês têm outro Deus, porque vocês não aceitam as minhas palavras. E aí Jesus desmascara eles dizendo o seguinte, em outras palavras, a religiosidade de vocês, a casca de vocês, né, é contrária àquilo que vocês vivem, aquilo que vem do coração, porque vocês têm desejos homicidas dentro de vocês, vocês não obedecem à palavra de Deus, vocês não amam a Deus, porque se vocês amassem a Deus, vocês saberiam que vocês não poderiam ter esse desejo de me matar. Irmãos, se eles fossem filhos de Abraão, permaneceriam na mesma fé de Abraão. E qual foi a fé de Abraão? No Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Santo. Irmãos, contudo eles queriam matar Jesus. Ou contradição terrível, que muitas vezes nos pega e nos aprisiona. Às vezes nós estamos lá pensando, eu sou um crente, faço parte da igreja XYZ, vou para o céu, aleluia, glória a Deus. Mas quando alguém pisa no meu calo, mas quando alguém diz uma palavra ferina, eu já penso nos meus artifícios humanos e mundanos para resolver o problema. Eles eram escravos, pois não permaneceram na casa, não permaneceram na fé de Abraão. Suas obras testemunharam contra eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós podemos nos orgulhar de termos ouvido acerca da fé de Abraão. E como é louvável a fé daquele homem. Ouve Deus falando, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Simplesmente ele deposita toda a sua confiança no Deus invisível, que ele apenas ouve uma voz e uma direção no seu coração dizendo, sai com a tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Fé louvável, crer no invisível, manter sua expectativa na promessa de Deus. Tremendo isso, você pode saber disso, se alegrar com isso, se até se achar participante dessa descendência de Abraão, mas se as suas obras, o que você faz em casa, sua esposa não diz, de fato, são obras de fé, você está se enganando, você continua preso no pecado. O que fazemos é prova da veracidade do que dizemos, pois cada árvore é conhecida pelo fruto que produz, não é mesmo? Da mangueira se colhe manga. A jaca se dá na jaqueira. O amor se dá na vida do crente. O orgulho na vida daquele que é dominado pelo pecado, é escravo do pecado. A libertação que Cristo tem para nós, irmãos, resulta em novas ações. Aquilo que fazemos em casa, no trabalho, na igreja, mostra que de fato nós somos livres do pecado ou não. E você precisa passar em revista a sua vida. Deixa eu lhe dizer só uma coisinha para encerrar aqui as minhas palavras. Não seja como alguém faminto, que adia um prato de comida,
Imagine você só com fome, né? E adiando um prato de comida bem saboroso, aquele prato de lasanha. Não faça isso, não seja tão tolo assim. Com sua barriga aí, roncando, você morrendo de fome. Não diga, eu não vou comer agora. Coma agora. Não seja como um doente que chega para o médico sentindo dores e mais dores e dores e diz para o médico: seu doutor, faça tudo, só não me passe remédio. Não vai resolver. Você tem ouviu nessa noite o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho de libertação. Não saia daqui nessa noite aprisionado. Quando Deus te dá a chave para quebrar esse pecado dentro de você, não saia daqui. Não ande no caminho do tolo, mas no caminho do sábio, que sabe do que precisa e do que necessita. E quando ver o que precisa e necessita, abre mão de tudo e se agarra à verdade, aquilo que Deus revela. Eu gostaria de orar por você nessa noite. A igreja curve a fronte. Você ouviu a palavra de Deus, e Deus te fez enxergar que há cadeias dentro de você, e Deus te fez enxergar o pecado que existe dentro de você. E eu gostaria de orar por você, pedindo ao Senhor para que diante de tudo o que você ouviu nessa noite, as cadeias sobre a sua vida caiam por terra em nome de Jesus.